professores coordenadores, estamos aqui hoje, eu, Tamires, PCNP dos anos iniciais, a Lucinara, minha companheira, PCNP dos anos iniciais. Nós duas viemos hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os campos conceituais, no caso, o campo multiplicativo. Lembra que na última ATPC de maio foi falado sobre o campo aditivo? Então, hoje o foco vai ser o campo multiplicativo. Vamos lá. Começamos aqui com um excerto das orientações para os professores do SAEB, da Prova Brasil, lá na página 98. A organização da numeração escrita e as operações têm estreita relação. Isso significa que as aprendizagens sobre o sistema de numeração e sobre as operações se influenciam reciprocamente. Por um lado, a compreensão da notação numérica supõe desentralhar as operações subjacentes a ela. Por outro, a resolução de operações possibilita o aprofundamento da compreensão do sistema de numeração. Compreender as 4 operações básicas envolve um complexo conjunto de conhecimentos relacionados aos problemas, aos recursos de cálculos e às escritas aritméticas. Esse processo demanda muitos anos de escolaridade e experiências com uma diversidade de problemas aditivos e multiplicativos, envolvendo as diversas ideias das operações, os diferentes conjuntos numéricos, números de diversas grandezas, diferentes contextos e etc. Esse excerto foi trazido para vocês porque tem total relação com o que nós apresentaremos hoje. Nós trabalharemos as ideias das operações, traremos exemplos de situações problema. Então, vamos acompanhar. Nossos objetivos é ampliar o conhecimento que envolve resolver problemas, apontar algumas habilidades essenciais envolvendo as situações problema, apresentar uma categorização de situações problema do campo multiplicativo a partir das características dos enunciados e das ideias das operações, analisar as relações dos números racionais na representação fracionária com a divisão, explorar situações problema e jogos que envolvem a multiplicação, a divisão e a identificação de frações. Nossos conteúdos são campos conceituais, o campo multiplicativo, situações problema, alfabetização matemática, investigação matemática, números racionais na representação fracionária. Teremos aqui nossa leitura em voz alta. Vamos agora para a nossa leitura em voz alta. Hoje eu escolhi para vocês Malbataan, o homem que calculava. Uma frase bem conhecida de Malbataan é a seguinte: a matemática, senhora que ensina o homem ser simples e modesto, é base de todas as ciências e de todas as artes. Olha só como Malbataan considera a importância da matemática. Mas será que o nome desse autor é mesmo Malbataan? Vamos conhecer um pouquinho da vida desse autor. Malbataan é o pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza. Júlio César de Mello e Souza nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1895. Ele cursou o ensino fundamental e o ensino médio nos colégios Militar e Pedro II, no Rio de Janeiro. Formou-se professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Mello e Souza, o Colégio Pedro II, a Escola Normal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casou-se com Nair Marques da Costa, com quem teve 3 filhos. Criou a mistificação literária que chamou Malbataan, através do qual publicou inúmeras obras, entre as quais a mais célebre é O Homem que Calculava. Assinando como Malbataan ou como professor Mello e Souza, escreveu diversos livros de didática
e ensino da matemática. Foi principalmente arauto e precursor de uma nova forma de ensinar a matemática, como também o mais destacado e popularizador da disciplina. Durante muitos anos, ninguém imaginava que o professor Meles Souza era Malbataan, o famoso autor árabe que se fazia presente em livros, jornais, revistas em todo o país. Malbataan faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos, quando ministrava um curso para professores. Em 2013, o governo do Brasil instituiu em sua homenagem o Dia Nacional da Matemática na data do seu aniversário, seu nascimento. É isso, e agora escutem junto comigo o capítulo 4 desse livro aqui, que fala sobre os 8 pães e trabalha um pouquinho essa questão da divisão, mas de uma forma bem lúdica. Uma delícia ouvir. Vamos lá. Então agora vou fazer a leitura para vocês do 4º capítulo do livro O Homem que Calculava, intitulado como Do Nosso Encontro com o Rico Sheik. O Sheik estava a morrer de fome no deserto. A proposta que nos fez sobre os 8 pães que trazíamos e como se resolveu, de modo imprevisto, o pagamento com 8 moedas, as 3 divisões de Beremiz, a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita, elogio que um ilustre vizir dirigiu ao homem que calculava. 3 dias depois, aproximávamos-nos das ruínas de pequena aldeia denominada Sipar. Sipar era uma antiga aldeia nos arredores de Bagdá. Quando o encontramos caído na estrada, um pobre viajante roto e ferido. Socorremos o infeliz e dele próprio ouvimos o relato de sua aventura. Chamava-se Salem Nazar e era um dos mais ricos mercadores de Bagdá. Ao regressar, poucos dias antes de Bassora, com grande caravana pela estrada de El-Rim, fora atacado por uma chusma de nômades persas do deserto. A caravana foi saqueada e quase todos os seus componentes pereceram nas mãos dos beduínos. Ele, o chefe, conseguira milagrosamente escapar oculto na areia entre os cadáveres dos seus escravos. E ao concluir a narrativa de sua desgraça, perguntou-nos com voz angustiosa: Trazeis por acaso, ó muçulmanos, alguma coisa que se possa comer? Estou quase a morrer de fome. Tenho de resto 3 pães, respondi. Trago ainda 5, afirmou a meu lado o homem que calculava. Pois bem, sugeriu o sheik, juntemos esses pães e façamos uma sociedade única. Quando chegar a Bagdá, prometo pagar com 8 moedas de ouro o pão que comer. Assim fizemos. No dia seguinte, ao cair da tarde, entramos em uma célebre cidade de Bagdá, a pérola do Oriente. Ao atravessarmos vistosa praça, demos de rosto com um aparatoso cortejo. Na frente, marchava em garboso alazão o poderoso Ibrahim Maluf, um de seus vizires. O vizir, ao avistar o sheik Salem Nazar em nossa companhia, chamou, fazendo parar a sua poderosa guarda, e perguntou-lhe: Que te aconteceu, ó meu amigo? Por que te vejo chegar a Bagdá, roto e maltrapilho, com companhia de 2 homens que não conheço? O desventurado sheik narrou minuciosamente ao poderoso ministro tudo o que lhe acontecera em caminho, fazendo a nosso respeito os maiores elogios. Paga sem perda de tempo a esses 2 forasteiros, ordenou-lhe o grão-vizir. E tirando de sua bolsa 8 moedas de ouro, entregou-as a Salem Nazar.
acrescentando: quero levar-te agora mesmo ao palácio, pois o comendador dos crentes deseja com certeza ser informado da nova afronta que os bandidos e beduínos praticaram, matando nossos amigos e saqueando caravanas dentro de nossas fronteiras. O rico Salem-Nazar disse-nos então: vou deixar-vos, meus amigos. Antes, porém, desejo agradecer-vos o grande auxílio que ontem me prestastes. E para cumprir com a palavra dada, vou pagar já o pão que generosamente me destes. E dirigindo-se ao homem que calculava, disse-lhe: vais receber pelos 5 pães 5 moedas. E voltando-se para mim, ajuntou: e tu, ó Bagdali, pelos 3 pães vais receber 3 moedas. Com grande surpresa, o calculista objeitou respeitoso: perdão, ó sheik, a divisão feita desse modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Se eu dei 5 pães, devo receber 7 moedas. O meu companheiro Bagdali, que te deu 3 pães, deve receber apenas 1 moeda. Pelo nome de Maomé, interveio o vizir Ibrahim, interessado vivamente pelo caso. Como justificar ao estrangeiro tão disparatada forma de pagar 8 pães com 8 moedas? Se contribuístes com 5 pães, por que exige 7 moedas? Se o teu amigo contribuiu com 3 pães, por que afirmas que ele deve receber uma única moeda? O homem que calculava aproximou-se do prestigioso ministro e assim falou: vou provar-vos, ó vizir, que a divisão das 8 moedas, pela forma por mim proposta, é matematicamente certa. Quando durante a viagem tínhamos fome, eu tirava um pão da caixa em que estavam guardado e repartia-o em 3 partes, comendo cada um de nós um desses pedaços. Se eu dei 5 pães, dei, é claro, 15 pedaços. Se o meu companheiro deu 3 pães, contribuiu com 9 pedaços. Houve, assim, um total de 24 pedaços, cabendo, portanto, 8 pedaços para cada um. Dos 15 pedaços que dei, comi 8. Dei, na realidade, 7. O meu companheiro deu, como disse, 9 pedaços e comeu também 8. Logo, deu apenas 1. Os 7 pedaços que eu dei e que o Bagdali forneceu formaram os 8 que couberam ao sheik Salem-Nazar. Logo, é justo que eu receba 7 moedas e meu companheiro apenas 1. O grão-vizir, depois de fazer os maiores elogios ao homem que calculava, ordenou que fossem entregues 7 moedas, pois a mim me cabia por direito apenas 1. Era lógica, perfeita e irrespondível a demonstração apresentada pelo matemático. Esta divisão, retorquiu o calculista, de 7 moedas para mim e 1 para o meu amigo, conforme provei, é matematicamente certa, mas não é perfeita aos olhos de Deus. E tornando as moedas na mão, dividiu-as em 2 partes iguais. Deu-me uma dessas partes, 4 moedas, guardando para si as 4 restantes. Esse homem é extraordinário, declarou o vizir. Não aceitou a divisão proposta de 8 dinares em 2 partes de 5 e 3, em que era favorecido.
Demonstrou ter direito a 7 e que seu companheiro só devia receber 1 dinar, acabando por dividir as 8 moedas em 2 partes iguais, que repartiu finalmente com um amigo, e acrescentou com entusiasmo: Macalá, esse jovem, além de parecer-me um sábio e habilidíssimo nos cálculos e na aritmética, é bom para o amigo e generoso para o companheiro. Tomo-o hoje mesmo para ser meu secretário. Poderoso vizir, tornou o homem que calculava. Vejo que acabais de me fazer com 32 vocábulos, com um total de 143 letras, o maior elogio que ouvi em minha vida. E eu, para agradecer-vos, sou forçado a empregar 64 palavras, nas quais figuram nada menos de 286 letras, o dobro precisamente. Que Alá vos abençoe e vos proteja. Com tais palavras, o homem que calculava deixou a todos nós maravilhados com sua argúcia e invejável talento, a sua capacidade de calculista e ao extremo de contar as palavras e as letras de uma frase que acabara de ouvir. Contextualizando. Em uma última ATPC realizada comigo e com a Angélica, no Forms nós perguntamos o seguinte: qual desses temas seus alunos apresentam maior defasagem no momento? E 378 professoras responderam que a maior defasagem dos nossos alunos de anos iniciais se referem à unidade temática números e também aos números racionais. Lembrando que os números racionais se encaixam na unidade temática números. Então, somando aqui, a gente vê que tem mais de 47% com essa defasagem. Por isso, estamos dando continuidade a essa unidade temática, pensando agora no campo multiplicativo. E fiquem agora, então, com a Lucimar. Bem, vamos então iniciar a atividade 2, trazendo o trabalho com as operações. Somente para efeitos didáticos, vamos subdividir em 2 grandes blocos: as habilidades de cálculo, que mais para frente será um pouco mais explorada, e a resolução de problemas envolvendo as 4 operações fundamentais. Para que uma situação se constitua em um problema, do ponto de vista do estudante, precisa reunir algumas condições. Ter sentido no campo do conhecimento da criança, para que ela possa imaginar uma estratégia para resolvê-lo, mesmo que não seja a correta e nem a mais econômica. Que o problema envolva um desafio. A estratégia conhecida não pode ser suficiente ou suficiente, ou totalmente eficiente para que ele possa resolvê-lo. E que seja suficientemente aberto para dar espaço ao surgimento de diferentes estratégias de resolução válidas, para que seja possível confrontá-las e extrair conclusões a partir delas. Compreender as 4 operações básicas envolve um complexo conjunto de conhecimentos relacionados aos problemas, aos recursos de cálculos e às escritas aritméticas. Esse processo demanda muitos anos de escolaridade e experiências com uma diversidade de problemas, sejam eles aditivos e multiplicativos, envolvendo diversas ideias das operações, os diferentes conjuntos numéricos, números de diversas grandezas, diferentes contextos e muito mais. É importante destacar que os nomes de diferentes categorias ou subclasses de problemas são instrumentos de trabalho do professor para selecionar, comparar, analisar e propor diferentes problemas para os estudantes, mas essa classificação não deve ser apresentada às crianças.
No trabalho com as operações, há algumas possibilidades de exploração de problemas, oferecendo enunciados com poucas informações, levando os estudantes a observar a importância das informações ausentes. Pode-se ainda oferecer problemas com informações a mais, acompanhados da discussão sobre as informações que são ou não necessárias à resolução dos mesmos. E ainda é possível propor problemas com lacunas nos diferentes números utilizados para que os estudantes as preencham com números que deem coerência ao problema ou com palavras faltando no enunciado com o mesmo objetivo. Vale a pena lembrar que é preciso propor problemas em que os estudantes sejam convidados a calcular, mesmo quando ainda não dispõem de uma solução convencional. Porém, não basta propor problemas e mais problemas. É preciso organizar momentos em que os estudantes possam confrontar as diferentes estratégias, explicitar as propriedades nas quais se apropriaram e se apoiaram, observar as regularidades e formular regras gerais sobre as operações, ainda que provisórias, e, finalmente, constatar em que medida o que formularam coincide com o saber matemático socialmente válido. Então, vamos agora para a terceira atividade, resoluções de problemas destacadas nas habilidades essenciais. Retomando, já foi comentado com vocês sobre as habilidades essenciais em formações GEMAI anteriores, né? Então, aqui, com a suspensão das atividades presenciais, nós temos o tempo pedagógico reduzido, né? Então, um menor tempo aí com os alunos em aula, né? As defasagens de aprendizagem tendem a ter aumentado, né? Alguns conseguem acompanhar online, outros não, alguns estão indo presencial, outros não, e aí vai tendo essa defasagem, porque nada substitui o trabalho do professor na sala de aula, né? Então, assim, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os estudantes continuarem sua trajetória com sucesso. E nós temos a matriz de habilidades essenciais, que ela tem essa priorização, né, dos documentos a partir do currículo em ação, o currículo paulista. O foco está nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. E a matriz de habilidades essenciais, ela define os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes deverão aprender em 2021. Lembrando do ciclo, né? O ciclo é 2020 e 2021. E tem a consideração na elaboração da matriz de habilidades essenciais, as habilidades essenciais do ano corrente e também dos anos anteriores. Então, é capaz de encontrar, né? Eu estou dando aula, por exemplo, no quarto ano. Encontro habilidades lá do terceiro, do segundo, do primeiro, que vai retomando, é um currículo em espiral, um conhecimento depende do outro, né? Então, isso como se fosse um pré-requisito para avançar na trajetória do aluno. Então, vamos lá. Vamos começar a observar as habilidades essenciais que envolvem o campo multiplicativo no primeiro ano. Lá no primeiro ano, nós temos, por exemplo, a habilidade de número 23 no quarto bimestre, onde o descritor fala sobre explorar as ideias da multiplicação e da divisão de modo intuitivo. Então, é uma noção de multiplicação e divisão. Esse é o objeto de conhecimento. Vamos ver no segundo ano. No segundo ano, no terceiro bimestre, tudo na unidade temática números, nós temos a habilidade 23, que o descritor é explorar as ideias da multiplicação e da divisão também de modo intuitivo, assim como no primeiro ano, né? No primeiro ano deu aí esse fundamento, o segundo vai continuar. E aqui, novamente, o objeto de conhecimento é a noção de multiplicação e divisão. No segundo ano, no quarto bimestre, nós temos a habilidade 8, que fala sobre resolver e elaborar situações, problema envolvendo o dobro, a metade, o triplo, a terça parte,
né? E aí vocês vão pensar, nossa, mas essa questão do dobro, da metade, do triplo, da terça parte, as crianças vão elaborar suas próprias situações problema? Sim, está no cotidiano, né? Se eu falar, vamos dobrar uma receita, né? Vamos dividir pela metade o lanche, né? Então, tem como trabalhar assim. E o objeto de conhecimento são problemas envolvendo significados de metade, dobro, triplo e terça parte. No terceiro ano, então, vamos observar que as habilidades vão aumentando o seu grau de dificuldade, né? Mas o que a gente aprende no ano anterior sempre é válido, é o que vai dar o alicerce para continuar aprendendo. No terceiro ano, no segundo bimestre, nós temos a habilidade 7, que fala sobre resolver e elaborar problemas de multiplicação. Multiplicação por 2, 3, 4, 5, 10, né? E o objeto de conhecimento? Ele fala sobre problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Adição por parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medidas. Lá no terceiro ano, no segundo bimestre também, nós temos a habilidade 8, que o descritor diz que é resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10, né? E aí o objeto de conhecimento envolve problemas que trabalhem esses diferentes significados da multiplicação e da divisão. No terceiro ano ainda, lá no terceiro bimestre, temos a habilidade 8, que fala sobre resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural, também aqui até por 10, né? E aqui no terceiro ano, no quarto bimestre, nós temos a habilidade 7, que também traz essas questões, né? Do registro do cálculo, utilizar diferentes estratégias, e a gente também trabalha com os nossos alunos a importância de compartilhar a estratégia como cada um pensou. No terceiro ano, no quarto bimestre, nós temos a habilidade 8 novamente, trazendo esses conceitos que foi sendo trabalhado desde lá do segundo, terceiro bimestre. Quarto ano. No quarto ano, vocês observam que tem até mais habilidades aí do campo multiplicativo, vai aumentando, né? Então, no primeiro bimestre, nós temos a habilidade 6A, que fala sobre resolver e elaborar problemas, situações-problema, envolvendo diferentes significados da multiplicação. Então, tem aí a organização retangular, a utilização de diversas estratégias, a adição de parcelas iguais, o cálculo mental, através de algoritmos, o cálculo por estimativa. No primeiro bimestre ainda tem a continuação, o 6B, né? Que continua com a habilidade 6A, né? Que é aqui, ó, resolver e elaborar situações e problemas com esses diversos significados da multiplicação. Mas aqui a gente também tem a questão da combinatória e da proporcionalidade. Lá no quarto ano, no segundo bimestre, nós teremos a habilidade 7, que se refere aí, né, ao ato de resolver e elaborar situações, problema de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos. Então, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo aproximado, estimativa, arredondamento, cálculo mental e algoritmos. Aí no quarto ano, no terceiro bimestre, nós temos a continuação da 6A e no terceiro bimestre também a continuação da 6B, que foi explicado, né, anteriormente. E no quinto ano? No quinto ano, nós teremos aí no primeiro bimestre a habilidade 8, que fala sobre resolver e elaborar situações, problemas de multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e números racionais, né? Então, aqui a gente já começa a trabalhar essa questão dos números racionais. Pode ser aí na representação fracionária, na representação decimal, mas os números racionais já começam a se apresentar. Continuando aqui no primeiro bimestre, nós temos a habilidade 9, que fala sobre resolver e elaborar situações, problemas simples de contagem, envolvendo o princípio multiplicativo,
como a determinação do número de agrupamento possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, né? Então, temos aqui também no 5º ano, no 3º bimestre, a habilidade 13. Observe que agora ela não está mais na unidade temática números. A habilidade 13, ela é da unidade temática álgebra. Então, o campo multiplicativo se relacionando com a álgebra, né? Que é resolver situações problema envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com a compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com um todo, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando a questão das grandezas diretamente proporcionais. Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais e também a divisão desigual. E aí, no 4º bimestre, vamos trabalhar a habilidade 8 da unidade temática números, que vai se referir ao trabalho, né, de resolver e elaborar situações de problema de multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e também números racionais, na representação decimal, né, finita. Então, tem o trabalho também, né, que aqui, e continuando, lá no 4º bimestre, na unidade temática álgebra, nós temos a habilidade 12, que é resolver situações de problema que envolvam uma variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar. Então, aqui, alternar as quantidades de ingredientes numa receita, ampliar ou reduzir escalas em mapas, entre outros. Todos esses conhecimentos sendo muito significativos para o aluno. Agora vamos para os exemplos. Pois é, diante de todas essas habilidades descritas como essenciais, né, pensadas pela própria SEDUC, nós vamos agora olhar alguns exemplos, algumas situações, problemas que vão envolver o campo multiplicativo. E lembrando, o campo multiplicativo, ele não traz somente a multiplicação, vai ter a divisão também como uma operação irmã, vamos até dizer assim, como diz Gerard Verneau, né, e suas diversas ideias. Então, da mesma maneira que existem ideias relacionadas a essas operações lá no campo aditivo, a gente vai ver também diversas ideias se relacionando no campo multiplicativo. Bem, vamos refletir um pouco. Se um aluno utiliza corretamente um algoritmo, que é uma conta, de multiplicar ou de dividir, significa que ele aprendeu a multiplicação ou a divisão? Se a resposta for positiva, a gente vai ter aí a evidência de uma redução dessas operações a cálculos e a aplicação de procedimentos. Mas pensemos, se ele multiplicou, se ele dividiu, ele aprendeu a operação. Mas nós não queremos que ele aprenda a operação simplesmente como operação. A gente quer que ele tenha uma amplitude disso. E aí, se a resposta for negativa, nós podemos considerar que o entendimento dessas operações, da multiplicação e da divisão, como formas de organização do pensamento a partir de estruturas e conceitos matemáticos específicos de um determinado raciocínio, no caso do raciocínio multiplicativo. Isso, Gerard Verneau já traz em suas considerações desde o campo aditivo, como falamos na APPC anterior. Bem, o raciocínio multiplicativo é diferente do raciocínio aditivo. E é importante conhecermos e diferenciarmos as características de cada um. Para isso, nos fundamentamos nos estudos de Nunes e Briand, e Correia e Spinelli. Vejamos. Raciocínio aditivo envolve relações entre as partes e o todo. Ou seja, ao somar as partes, encontramos o todo. Ao subtrair uma parte do todo, encontramos a outra parte. Envolve ações de juntar, separar e corresponder um a um. Já no raciocínio multiplicativo,
envolve relações fixas entre variáveis. Por exemplo, entre quantidades ou grandezas. Busca um valor numa variável que corresponda a um valor em outra variável. Envolve ações de correspondência a um para muitos, distribuição e divisão, como agora há pouco a própria Tamires leu nas habilidades essenciais da atividade anterior. Bem, o campo multiplicativo e suas ideias, assim como no campo aditivo, nós temos aqui 6 ideias relacionadas a ele. A de proporcionalidade, a de comparação ou multiplicação comparativa, como traz os diversos aportes teóricos, a configuração retangular, a combinatória e a divisão equitativa ou divisão por distribuição e a medida. Vamos explorar um pouquinho a ideia de proporcionalidade. Cada pacotinho abaixo contém 5 figurinhas. Sabendo que Lígia comprou 8 pacotes, qual é o total de figurinhas que ela comprou? É óbvio, o professor, depois que explora a situação problema com a criança, há de se chegar nessa resolução. Um pacotinho com 5 figurinhas, então 8 pacotinhos, a gente vai ter aí 8 vezes 5, 40 figurinhas. Né? Mas existe um caminho aí para se percorrer até chegar nessa resposta, nessa configuração de resolução. Uma outra situação de ideia de proporcionalidade é quando trazemos as receitas. A Tamires leu agora há pouco também numa das habilidades. Então, aqui nós temos bolinhos de chocolate, ingredientes para 2 receitas. Uma lata de leite condensado, 300 gramas de farinha láctea, 200 gramas de chocolate em pó. Vejamos, qual a quantidade necessária para fazer 6 receitas e para fazer 5? Não é, de antemão, uma situação problema muito fácil, mesmo porque não é para a gente ficar oferecendo algo tão fácil, mas também não é tão difícil que as crianças não se arrisquem a fazer algum tipo de resolução aí. Então, a sugestão aqui é, nós trazemos as 2 receitas como referência e nós a transformamos na metade da receita para encontrar o equivalente a uma receita. Então, aqui já vem o princípio da metade, como descrita na atividade anterior, citando nas habilidades essenciais. Então, encontramos a meia lata do leite condensado, 150 gramas de farinha láctea e 100 gramas de chocolate em pó. Para se chegar em 6 receitas e depois em 5 receitas, nós fazemos também algumas conversões. E vamos olhar agora nos quadrinhos seguintes. Então, para se fazer 6 receitas dessa receita do bolinho de chocolate, o que é que nós vamos ter? A conversão do triplo de 2 receitas. Então, ensina-se a criança que multiplicando por 3 as 2 receitas, nós vamos encontrar as 6 receitas. E para encontrar as 5 receitas, nós olhamos na referência de uma receita, que vem a ser o quíntuplo dessa primeira unidade de medida ali, que é a de uma receita. Mas, isso aos olhos do adulto, isso aos olhos de quem já perpassou por toda a educação básica, não se trata de algo muito difícil. Apesar que alguns adultos encontram sem dificuldade, né? Mas, a sugestão aqui é que a gente possa também construir com a criança um quadro. E esse quadro vai trazer a proporcionalidade de uma a uma das receitas. E aqui a gente enxerga as 2 receitas ainda como referência, que está descrita na situação problema. E olhando para essas 2 receitas, a gente vai olhar para fazer uma receita, que vem a ser a metade dessas 2 receitas. A gente faz o cálculo de 3 receitas, onde são 2 receitas mais uma. Então, vejam já a regularidade na linha das latas de leite condensado. Vão observando isso
e explorando isso com as crianças. Olhem para 4 receitas, que são as 4, desculpem, é o dobro de 2 receitas, como descrita, né, na conversão da receita, para formar as 5 receitas. Ou é o quinto da primeira receita, ou 4 receitas mais uma. Então, vejam, de meia lata de leite condensado na primeira receita, né, de uma receita, para 2 receitas, vou precisar de uma lata inteira. Para 3 receitas, é 1 lata e meia. Para 4 receitas, 2 latas. 5 receitas, 2 latas e meia. E para 6 receitas, o triplo das 2 que servem de referência. Então, observem e explorem novamente com as crianças. Se fosse dada continuidade até 10 receitas, o quanto isso ia ser observado com eles e trazido à tona para a discussão. Então, a construção de um quadro de uma a uma das receitas fornece subsídio também para que as crianças tenham uma, não digo facilidade, mas uma familiaridade maior para, ao invés de fazer uma a uma das receitas, descobrir o que a situação problema traz, como 5 receitas e 6 receitas. Tá? Então, a construção do quadro fica aí como um artifício, né? Como um caminho também a ser percorrido pelas crianças. Continuando, nós temos aqui as características da proporcionalidade, que traz a ideia de soma sucessiva de parcelas iguais da multiplicação e relaciona grandezas. Há uma regularidade entre os elementos dessas 2 grandezas que se mantém constante. Então, no caso da primeira situação problema, são os pacotes e as figurinhas. A outra ideia do campo multiplicativo, a gente vai se deparar com a comparação. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolate amargo. E há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Então, de novo, né, relembrando da habilidade essencial, na ideia da comparação ou multiplicação comparativa, como queiramos chamar, é o trabalho que a gente vai fazer do dobro, triplo, e aqui a proposta é o triplo. Então, são 6 bombons de chocolate amargo, vezes 3, que é o triplo de bombons de chocolate branco. A gente vai encontrar 18 como resposta. Mais uma exemplificação. Marcela tem 18 papéis de carta e sua prima Lívia tem 6 vezes mais. Quantos papéis de carta a Lívia tem? Então, de novo aqui, tem dobro, não tem triplo, mas tem 6 vezes mais. Então, a própria situação problema meio que caminha para a multiplicação de 6, né, para a tabuada de 6, e encontra-se a resposta de 108 papéis de carta. Nós temos agora as características dessa ideia, onde elas estão associadas às ideias do dobro, do triplo, metade, terça parte e tudo mais. A próxima ideia, que está fazendo parte aí, né, dessa família do campo multiplicativo, é a de configuração retangular, onde João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fileira na horizontal com 9 azulejos e uma fileira na vertical com 8 azulejos. Quantos azulejos serão necessários para concluir esse revestimento? Então, aqui, a ideia é de explorar com as crianças o que é vertical e o que é horizontal, né? É um trabalho propriamente dito dos sinônimos de linhas e de colunas. Então, a gente traz a resolução que os 9 azulejos vezes 8 azulejos vão trazer a configuração completa de 72 revestimentos. As características dessa ideia estão relacionadas aos problemas que justamente exploram, né, a leitura de linha ou coluna ou vice-versa. Então, ora, oferecer situações problemas que explorem coluna ou trazer a ideia
vertical e trazer a ideia de linha, trazendo também na leitura como horizontal. A próxima ideia que nós vamos explorar é a combinatória, onde Carol tem as seguintes roupas para a sua boneca. Uma calça preta, uma calça marrom, uma calça azul, uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras diferentes é possível vesti-la? Então, o professor vai explorar com as crianças, pode ser uma função desse quadro, onde se colocam, né, as vestimentas aí de regatas na vertical e as calças na horizontal, fazendo então a combinação entre elas. Essa é uma maneira de se explorar e de chegar a um resultado. Como é que a gente encontra um número aqui se a gente só escreveu por enquanto? Agora vem destaque que a gente pode fazer a multiplicação de 2 camisetas, no caso, vezes as 3 calças. E o resultado é o que ficou aqui nesse demarcado, que é o central. São 6 combinações. Outra maneira de fazer o cálculo dessa ideia de combinatória é trazendo esses penduricados, né? A gente precisa falar o nome correto das crianças, mas a gente traz a regata ali em cima com as calças aqui embaixo. Então, a gente já tem 3 combinações aqui e a gente faz a próxima combinação da camiseta com as mesmas calças. E a gente soma o que deu na regata e o que vai dar na camiseta e encontra as 6 combinações. Como características dessa ideia, nós temos as situações que envolvem a necessidade de verificar as possibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. E uma observação, os elementos não podem ser repetidos. Mas lembremos, campo multiplicativo envolve somente multiplicação. Vamos explorar as possibilidades da divisão que compõem esse campo conceitual com a Tamires. Então vamos lá, começamos com o conceito de medida. Os meninos do 5º ano vão formar times de basquete. Cada time é formado por 5 jogadores. Quantos times podem ser formados com 105 meninos? E aí a gente tem a divisão, né? 105 meninos, né? O total de meninos dividido por 5 jogadores, para formar 21 times. Características, né, vão ser explicadas a seguir, só que eu vou trazer mais uma situação problema. Álvaro tem uma granja e hoje pela manhã recolheu 468 ovos de galinha. Ele quer armazená-los em caixas com 12 ovos, então vai separá-los por dúzias, né, em cada um. Quantas caixas serão usadas? Sobrarão ovos? Quantos? Então, nós temos aqui 468 ovos dividido por 12. Vai ser, então, organizadas 39 caixas. As características. Lembremos que medir é comparar 2 grandezas de mesma natureza. Quantos cabem? Nesta ideia, há o envolvimento da formação de grupos, quando o tamanho do grupo é conhecido e o número de grupos possíveis deve ser determinado. Então, quando eu trabalho essa questão da medida, eu estou trabalhando aí quantos cabem, né? Então, quantos ovos cabem nas caixas, né? Quantas caixas vão ser necessárias, por exemplo. Então, vou trabalhar essa questão da organização, de quantos vão caber. E na repartição equitativa, é uma divisão por distribuição. Os 135 alunos do 5º ano vão fazer apresentações na feira cultural da escola. Eles devem formar 5 grupos, com a mesma quantidade em cada grupo. Quantos alunos haverá em cada grupo?
Então, nós temos aqui, ó, 135 dividido por 5. Eu posso pensar assim, vou dividir 100 por 5 e depois 35 por 5. É um exemplo. Se eu divido 100 por 5, eu tenho 20. Se eu divido 35 por 5, eu tenho 7. 20 mais 7, 27. Então, vai ter 27 alunos em cada grupo. Então, eu posso fazer também a divisão por decomposição. E observando que é uma repartição equitativa, né? Então, teve os grupos com as quantidades iguaizinhas. Então, vamos lá. Na segunda situação, problema envolvendo a repartição equitativa, que é a divisão por distribuição, nós temos o caso, senhora Cecília, quantos reais caberá a cada um dos 4 sobrinhos da senhora Cecília se for dividido igualmente a quantidade de R$628? Então, nós temos aí que são R$628 que ela vai dividir para 4 sobrinhos. Então, eu posso dividir 600 por 4 e 28 por 4. Né? Então, fazer novamente aí essa decomposição para dividir. 600 dividido por 4 deu 150. 28 dividido por 4 deu 7. 150 mais 7 é 157. Então, cada sobrinho vai receber R$157. E, em seguida, nós temos as características da repartição equitativa. Então, como características nesse exemplo, né, nesse tipo de divisão, todos recebem a mesma quantidade na ação da distribuição. A quantidade a ser dividida e o número de sobrinhos são conhecidos. Né? O desafio para vocês, né? O desafio é para que vocês observem cada situação apresentada a seguir, lembrem dos conceitos que foram trabalhados e respondam lá no Forms. O Forms vai estar na descrição desse vídeo. Já vai ser também a lista de presença de vocês e também uma forma de avaliação da nossa formação também, para ver se o que nós tentamos transmitir, explicar, se esse conceito foi abstraído, foi compreendido. Tudo bem? Então, vamos lá. Essas são as situações problema. Vai ficar também o PPT na descrição do vídeo e também no comunicado que será enviado para vocês. Agora, vamos dividir, né? Então, aqui eu retirei do material do Currículo em Ação, EMAI, do 4º ano, a atividade 16.2, lá na página 106 do aluno. Aqui nós temos o processo americano de divisão, né? Em uma prova da gincana, serão distribuídos igualmente 75 bexigas em 3 equipes. Quantas bexigas cada uma das equipes deverá receber? Então, aqui eu tenho o número 75, que é a quantidade total de bexigas que eu vou distribuir, né? E aí são 3 equipes. Então, cada quadradinho aqui está representando uma equipe. Aí eu tenho aqui, ó, distribuir 10 para cada uma das equipes. Então, já distribuí 30. Aí, 75 menos 30, ficou 45. Ainda tenho 45 para distribuir. Distribuí mais 10 para cada uma das equipes. Acabei distribuindo 30. Então, 45 menos 30, sobrou 15. Aí, eu vou entregar 5 bexigas para cada uma das 3 equipes. Aí, observando aqui, já distribuí 15. 15 menos 15, não me restou nada. Então, 10 que eu distribuí aqui primeiro, mais 10 que eu distribuí depois, mais 5, eu distribuí 25 bexigas. E é isso que perguntam para os nossos alunos do 4º ano. Como que chegou ao resultado de 25 bexigas por equipe? E aí o professor vai auxiliar o aluno, vai facilitar essa compreensão. É possível fazer também junto com o aluno para que ele compreenda, né? Fazer de forma assim mais dinâmica. Então vamos lá. Aqui, na segunda atividade, a professora Simone irá distribuir 126 kits de torcida, igualmente para 3 equipes.
Ajude a professora nessa tarefa. Então, agora, vocês também vão me ajudar a distribuir. Vamos lá, vocês fazendo aí em casa e a gente aqui, né? Então, nós temos 126 kits de torcida. Então, tá aqui os 126. 3 equipes, temos as 3 caixinhas já aqui organizadas. Eu vou começar entregando 10 para cada um. Então, ó, 10 para cada um. Já distribuí 30. Então, 126 menos 30, me restou aqui 96 para distribuir. Eu vou distribuir mais 10 para cada um. Então, já distribuí mais 30. 96 menos 30 ficou 66. Vou distribuir agora 20 para cada um. Então, vocês podem observar que nem sempre eu preciso distribuir 10. Se eu quiser distribuir 20, 30, né? Aí o aluno vai ousando, vai criando essa confiança também, né? Nessa distribuição. Se eu distribuir 20 para cada um, e são 3 equipes, eu já distribuí 60 e me restou apenas 6 para distribuir. Então, 6 para dividir para 3 equipes, eu vou entregar 2 para cada um. Já distribuí os 6 e não me restou nada, né? O meu resto é 0, na divisão exata. Então, 126 dividido por 3 deu 42. Por que 42? Porque 10 mais 10 mais 20 mais 2 é igual a 42. Então, vamos lá para a atividade 16.4 do quarto ano. Nós temos aqui essa situação também. As 540 medalhas que serão distribuídas aos participantes da gincana foram guardadas em 3 caixas com a mesma quantidade em cada uma. Quantas medalhas foram colocadas em cada caixa? Aqui nós temos a forma como o Pedro resolveu, né? Então, a estratégia do Pedro. Ele usou esse processo americano, né? Então, ele pegou 540 e dividiu em 3 caixinhas. Então, ele dividiu 100 para cada um. 540 menos 300, né? Ficou 240. Ele dividiu novamente, 50 para cada caixa. Então, menos 150. 240 menos 150 ficou 90. 90, aí ele distribuiu, né, em 3 caixas, ficou 30 em cada caixa. E aí, 90 menos 90, o resto foi 0, né, essa divisão exata. Então, podemos observar aqui que 540 é o dividendo. Os 3 quadradinhos são organizados assim porque são 3 caixas e 3 é o divisor. Então, o resultado da nossa divisão é as quantidades distribuídas, ou seja, 100 mais 50, e aí o total deu 180. O resto é o Renan na situação problema e resolveu assim, né? Chegou no mesmo resultado. E aí a gente reforça ainda mais a importância de compartilhar a estratégia na sala de aula e se tiver de forma online, então pede para o aluno tirar uma foto de como pensou em resolver e pede autorização, né, para a criança e mostra também online. Isso é muito importante, a gente aprende com a estratégia do outro. Então, aqui, ó, 540 dividido por 3, ele pensou assim, 100 vezes 3, né? Posso colocar 100 mais 100 mais 100, vai dar 300. E aí, colocou 540 menos 300, deu 240. E aí, ele pensou, 50, 3 vezes 50 mais 50 mais 50, deu 150. Então, 240 menos 150 dá 90. E aí, 30 vezes 3, novamente, 30 mais 30 mais 30, deu 90. 90 menos 90, 0. E aí ele soma aqui, 100 mais 50 mais 30, 180, né? Então, dá para comparar o procedimento e perceber que tem semelhanças e tem algumas diferenças, né? E essa é a proposta da atividade para o quarto ano. Vamos lá? Isso. Nós temos aqui também no material do quarto ano a atividade 17.2, que fala que Pedro usou uma calculadora
para ajudar nas conferências e divisões das arrecadações. Ele já aprendeu com sua professora que cada um dos termos da divisão tem um nome, e aqui tem explicando os nomes, né? Então, aqui é o dividendo, dentro da chave nós temos o divisor, aqui nós temos o resultado, o quociente, né? E aqui a gente tem o resto. E aí nós compreendemos o seguinte, que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Então, o divisor aqui é o 3, vezes o quociente, o 6, vai dar 18, mais o 1, que é o resto, vai dar 19. E 19 está aqui, ó, é o dividendo. Depois tem algumas propostas para os alunos encontrarem o dividendo no nosso material. Aqui nós também temos algumas situações de problema da sequência didática 10, né, que ajuda o aluno a pensar nessa questão da organização. Eu tenho 224 cadeiras, como é que eu vou fazer para organizar em 8 fileiras? Os alunos ficam livres para desenvolver a estratégia que eles acharem melhor, né? Pode ser o processo americano, pode ser a elaboração aí da técnica operatória. Nós temos aqui também a situação problema B, que fala, né, que a Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual o valor da parcela, né? Então, são situações do cotidiano, dá para conversar com os alunos, se eles já viram os pais comprando algo à prestação, como que é o pagamento à prestação, né? E aí dá para trabalhar isso com os estudantes. Vamos lá. E aí, qual a relação da multiplicação e da divisão com a fração? Vocês conseguem já ir pensando qual é essa relação? Nós temos aqui no material da professora Terezinha Nunes a fração como quociente. Então, a fração como quociente, ela vai indicando uma divisão e seu resultado. Esse significado está presente em situações em que é envolvida a ideia da divisão. Por exemplo, uma pizza ser repartida igualmente entre 5 crianças. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Como aqui, ó. As meninas dividem uma torta e os meninos também dividem uma torta igual. Então, a mesma torta do mesmo tamanho. Só que aqui nós temos 3 meninas e 2 meninos. Essa é a torta para as meninas e essa é a torta para os meninos. Cada menina vai comer o mesmo tanto que cada menino? E aí, né, vocês acham que sim ou não? Não, né? Nós temos aqui mais meninas para comer. Então, vai ter que dividir mais, né? Que fração da torta as meninas vão comer? Então, nós temos aqui a representação. Essa torta verde aqui, vamos imaginar que isso é uma torta. É a das meninas. Então, cada menina vai comer um pedaço de 3, ou seja, 1/3. Então, ficou dividido aqui, ó, 1/3 para cada menina. E os meninos? Os meninos vão dividir essa torta pela metade, né? Lembram que lá no segundo ano a gente já falava do trabalho com a metade? Então, ó, os meninos só dividiram ao meio e cada um vai comer a metade da torta. E qual a maior fração? A maior fração é 1/2. E a gente pode comparar os tamanhos com as crianças. Quando a gente faz no papel, compara, mostra, no concreto também, as crianças compreendem melhor. Porque se a gente apresenta só a fração, a criança vai ver assim, ó, aqui tem o 3, 3 é maior do que 2, né? Mas não, é interessante trabalhar a divisão, pegar a folha e dividir com alimentos, né? O que você prefere? Dividir a torta com 3 pessoas ou dividir a torta com 2 pessoas? Né? Vamos lá. Aí a fração como um operador multiplicativo. Como número inteiro, as frações podem ser vistas como um valor escalar aplicado a uma quantidade. Por exemplo, né, a gente pode falar que eu tenho 2 balas, pensando no valor inteiro, ou posso falar que eu tenho 3/4 de um conjunto de balas. Vou trazer um exemplo aqui para vocês.
Tenho 18 doces e vou entregar 1/3 para o meu irmão. Qual a quantidade que irei entregar? Então, aqui eu vou entregar 1/3, né? Então, 18 dividido por 3. Então, eu vou entregar 6 doces para o meu irmão. E algumas sugestões de jogos e livros paradidáticos para vocês. Então, aqui um livro da Luzia Faraco Ramos, né? São Onde Estão as Multiplicações. E só pela capa a gente já imagina o conteúdo, né? É um livro todo repleto aí de histórias em quadrinhos, onde as crianças precisam encontrar a multiplicação no cotidiano delas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5 vasinhos, cada um com 2 flores. Tenho 10 flores. Tenho 3 caixinhas, cada uma com 6 pirulitos. Tenho 18 pirulitos. Outro livro que eu trouxe aqui como indicação para vocês é do Nilson José Machado, O Pirulito do Pato. É uma história bem engraçadinha, mas repleta de conteúdos, né? Então, a mamãe tinha um pirulito para dividir para os patinhos. Então, nós temos aqui 3 patos e ela mostra que cada um vai ficar com uma parte, ou seja, cada um vai ficar com 1/3. Mas a história não termina por aí, né? Vai chegando outros patinhos, outros amiguinhos, e como dividir? E aquele que não quer dividir? A gente teve aí um que não quis dividir. Então, essa questão do trabalho com as frações, também com a divisão. E aí vai ter algumas sugestões de jogos para vocês. Crianças, de uma forma mais lúdica, mais divertida. A gente pode pegar algumas fichas, pode ser bolinhas de papel, ou feijão, ou então milho, ou palito, aí cada um escolhe, né? Peguei essas fichinhas que eu já tinha, e aí pegar caixinhas de fósforo. Eu peguei aqui 6 caixinhas de fósforo para exemplificar para vocês. E aí eu entrego essas 24 fichas e peço para a criança dividir. Isso a gente pode fazer com a criança desde o primeiro ano. Então, vamos lá. Aí a criança vai dividindo, ó, um para cá, um para cá, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aqui já distribuímos 6, vamos lá. O outro. Agora a gente já tem 2 fichinhas em cada caixinha. Agora ainda tem mais, vamos lá. Três fichinhas em cada caixinha e por último, e aí a gente pergunta para a criança, 24 dividido por 6 vai dar quanto? A criança pode ver a caixinha e ver que tem 4 fichinhas em cada uma. Então, 24 dividido por 6 vai dar 4, né? Isso a gente pode usar outros exemplos também, trazendo mais caixinhas, mais fichas, para a criança aprender que a divisão é ir distribuindo. E também trazer fichas que dê contas não exatas, para a criança entender que o resto, né, pode ficar de fora das caixinhas. Então, essa é uma proposta. Outra proposta também para trabalhar a questão da multiplicação é o jogo do pega-varetas. A gente pode fazer também com palitinho de churrasco. Então, aqui a gente pega e joga junto com a criança, né? O meu aqui ficou muito fácil. E aqui tem todas as regras. Por exemplo, o verde vale 5 pontos, o vermelho vale 10 pontos, o amarelo 15 pontos, o azul 20 pontos e o preto vale 50 pontos. E a gente vai separando. Por exemplo, peguei um verde aqui, eu já sei que eu consegui 5 pontos. Lógico que jogando com outra pessoa é muito mais divertido, né? Então, aqui outro verde. 5 com 5, 10, né? Ou 2 vezes 5, 10. E aí dá para ir trabalhando a multiplicação através do jogo de pega-varetas. Já bem perto da finalização, nós vamos trazer algumas considerações. Interpretar o problema vencendo obstáculos. Em uma situação de problema, o obstáculo ao ser transportado é um patamar para o desenvolvimento do raciocínio. Para que os estudantes não se desestimulem diante do obstáculo, é importante orientar-lhes
algumas ideias que podem influenciar significativamente seu desempenho. Há problemas que não podem ser resolvidos pela simples aplicação de uma fórmula, operação ou outro procedimento mecânico. Há problemas que se resolvem rapidamente, enquanto outros tomam mais tempo. Há problemas que podem ser resolvidos de várias maneiras diferentes. Já sabemos que a compreensão do problema é fundamental para a sua resolução. É muito comum que, após lerem o enunciado, as crianças tentam resolvê-lo através de uma lembrança contida na memória, que muitas vezes é imediata, instantânea, como nos procedimentos de resolver contas, aplicar fórmulas, etc. Mas, quando esse dispositivo falha, o estudante chuta a resposta, abandona o problema e manifesta o desinteresse. Assim, no trabalho de resolução de problemas, o professor orienta permanentemente os estudantes no sentido de interpretar o problema. Implica, basicamente, em identificar informações, reconhecer o significado de cada uma delas, discernir se todas são pertinentes e se todas aquelas que são necessárias para solucionar o problema estão contidas no enunciado. Compreender o problema é uma parte intrínseca, essencial do processo de resolução. Supõe um trabalho de observação e de análise do enunciado. Esse trabalho deve ser provocado e mantido pelo professor através de questionamentos, até que os estudantes tenham interiorizado a ideia de que, para interpretar bem um problema, é importante dialogar com o enunciado. Nesse sentido, quando os estudantes trabalham em pequenos grupos, podem mais facilmente dialogar com o enunciado, assim como com a diversidade de caminhos para a solução. Então, finalizamos com a seguinte frase: o melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros, de Mark Twain. Então, aqui estão os nossos recursos disponíveis, que é o currículo paulista, o currículo em ação, as habilidades essenciais, a Dragon Learning e o Centro de Mídias, as nossas referências bibliográficas e nossa equipe. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, gente.